E aí, galerinha do Me Salva, vou falar um pouquinho com vocês sobre os substratos energéticos metabólicos. Aí tu que tá em casa aí já ficou, tá muito longo esse título, né? Não gostei. Bom, então vamos já começar desmembrando o título. Sempre que vocês ouvirem falar sobre substratos, pensem em alimentos. Sempre que vocês ouvirem falar em energéticos, obviamente pensem em energia. E sempre que a gente falar em metabólicos, pensem no conjunto de reações que controla tanto a síntese quanto a degradação de substâncias do nosso organismo. Entre outras palavras, o que a gente vai ver? Quando a gente ingere algum alimento, ele tem dois destinos. Ou ele vai ser quebrado para gerar energia, ou então ele vai ser estocado para mais tarde, quando a gente precisar de energia, está meio fraquinho, a gente vai conseguir quebrar esses substratos e dar energia para o nosso corpo na forma de ATP. Então, nessa aula, a gente vai falar basicamente sobre quais são esses substratos energéticos, como eles são estocados no nosso corpo, guardadinhos para depois, como eu falei para vocês, e qual que é a função de cada um. E também a gente vai falar sobre como esses substratos que foram armazenados vão ser utilizados depois. Então, primeira coisinha, quais são os substratos energéticos do nosso corpo? São eles os carboidratos, que estão basicamente nos pães, nas massas, nos bolos, nos cereais. Também temos as proteínas, que é encontrado nas carnes, nas aves, ovos, peixe, leite. E, por último, as gordurinhas, as gorduras, que é aquilo que a gente mais gosta, né? Pensa em tudo que tu tem vontade de comer, muito provavelmente está nas gorduras. Mas não, gente, brincadeiras à parte, a gente tem gorduras boas e gorduras ruins. As gorduras boas, elas são encontradas em alimentos tipo azeite de oliva, abacate, castanhas. E as gorduras ruins é tipo assim, manteiga, óleo, batatinha frita, tudo aquilo que tu mais gosta tá aqui, ó, galera, nas gorduras. Então, sabendo, né, quais são esses substratos, pensa assim, uma parte dessa energia que a gente consome, né, a gente vai gastar ali na hora e o resto vai ter que virar alguma coisa para mais tarde, quando a gente não estiver comendo, porque a gente não come 100% do tempo, né, a gente vai ter que ter uma reserva. Como é que acontece essa reserva, tá? Então, as proteínas ficam estocadas basicamente nas grandes massas musculares, a gordura vai ficar estocada no tecido adiposo, que fica mais concentrado nessa região da cintura, das coxas e tudo mais. E os carboidratos, na verdade, na forma de glicogênio, né? Ele vai estar em dois lugares. Vai ter o glicogênio hepático, que é o do fígado, e vai ter o glicogênio muscular. Então, pensando num homem de 70 quilos, que é mais ou menos a referência que a gente encontra aí em todos os livros, em torno de 6 quilogramas vai ser de massa de proteína, 15 quilogramas vai ser de gordura e menos de 1 quilograma desse ser humaninho vai ser de glicogênio. Pensando assim de outra forma, pensa que todas as calorias do teu corpo, todas as energias que estão aí guardadas, sejam 100%. Desses 100%, 14,5% vão ser calorias armazenadas das proteínas, 85% vai estar armazenado na forma de gordura e 0,2% e 0,4% vai estar armazenado na forma de glicogênio. Então, já sabendo como que a gente estoca, vamos pensar um pouquinho mais sobre a função dessas reservas. O que acontece?
a gente tem as gorduras, que é um nome bem popular, né? Bioquimicamente, o nome das gorduras é triacilglicerol, que é a principal forma que a gente tem de armazenar energia no nosso corpo. Por quê? Eu digo sempre que o nosso corpo ele é muito inteligente. Vou explicar já já o porquê. Primeiro, porque ele libera mais calorias por grama de gordura oxidada. Por exemplo, a cada grama de gordura, eu libero 9 quilocalorias, tá? Que é diferente de, por exemplo, de queimar 1 grama de carboidrato, que me libera 4 quilocalorias. Além disso, as gorduras, elas puxam água. Na verdade, elas puxam um pouco de água, mas elas não gostam de água. Em torno de 15% do tecido adiposo vai ser de água. Vou dar uma explicadinha, um exemplo, tá? Para vocês entenderem um pouquinho melhor. Imaginem que a gente tenha que guardar 135 mil calorias dentro do nosso corpo, tá? Se a gente fosse guardar isso no tecido adiposo, que é o que acontece, porque ele é a principal reserva do nosso corpo, a gente ia ter 15 quilogramas de gordura, tá? Pelo fato dele fazer algumas ligações com a água, 15% do tecido é água, a gente ia pesar 18 quilogramas do nosso tecido adiposo. Para um homem de 70 quilogramas, que é a nossa referência, está tudo bem. 135 mil quilocalorias armazenado num total de 18 quilogramas. Se a gente fosse guardar essas mesmas 135 mil calorias na forma de glicogênio, por início, a gente já ia ter um peso maior de 34 quilogramas, porque ele libera menos caloria. Então, tu ia já pesar um pouquinho mais. Pensa que esse glicogênio está aí na tua massa muscular, no teu braço. Por ele fazer essas ligações com a água, o glicogênio tem muitas moléculas hidroxila que puxam muita água, ao contrário do tecido adiposo. Então, por fazer essas interações, ia pesar 170 quilos, ao invés de 18 quilos na forma do nosso tecido adiposo. Então, olha, se hoje tu levanta o braço, é graças que o nosso corpo é inteligente e tem esse armazenamento principal de energia, e não na forma de glicogênio. Imagina levantar um braço pesando 170 quilos. Então, além disso, agora a gente já sabe as funções das nossas gordurinhas, a gente tem a função das proteínas. Ao contrário da gordura, que a principal função é reserva energética, as nossas proteínas não são só reserva energética, muito pelo contrário. Elas são muito importantes para o movimento corporal, como, por exemplo, na contração muscular. Elas também são super importantes porque elas são catalisadores de reações. Elas facilitam muitas reações do corpo através das chamadas enzimas, que a gente vai estudar aí muito. E elas também são componentes estruturais de células e tecidos. Por exemplo, do citoesqueleto, que é o que mantém a forma das nossas células. Por último, a função dos carboidratos. Bom, os carboidratos, na forma de glicogênio, né, como a gente já viu, eles têm duas funções bem diferentes. O glicogênio hepático, que nada mais é glicogênio, é um polímero de várias glicoses grudadinhas. A função do glicogênio hepático é manter os níveis de glicose sanguínea, porque é importante que eles não variem no momento do jejum, depois que a gente se alimentou. E o glicogênio muscular tem a função de dar força na contração muscular. Só fazendo um adendo aqui, os nossos estoques de glicogênio hepático variam bastante. Por exemplo, depois da refeição, a gente tem mais ou menos 200 gramas no nosso fígado e depois de uma noite inteira que a gente dormiu, fica com mais ou menos 80 gramas. Então, isso varia muito esses níveis para que o nosso sangue aí que está correndo pelas veias tenha sempre mais ou menos a mesma quantidade de glicose. Bom, então,
Por último, já que a gente já viu quais são os substratos e como eles são armazenados, por último a gente vai pensar o seguinte: se eles estão lá paradinhos, é porque uma hora eles vão ser utilizados. Como é que eles vão ser utilizados? Por uma série de reações, os carboidratos, as proteínas e as gorduras vão converger a uma molécula chamada acetil-CoA, que vai entrar no que a gente chama de ciclo do ácido tricarboxílico. Aqui no meio tem muitas reações que vão ser tema das nossas próximas várias aulas, mas que o que importa é que no final disso tudo, quando a gente precisa, todas essas reações vão acontecer e vão gerar a nossa energia na forma de ATP. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e que tenham pego a ideia geral sobre para onde vai e o que acontece com aquilo que a gente come. Então é isso, até a próxima!